E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Falando sobre eleição, essas movimentações políticas, a Simone Tebet ontem veio dar um apoio. Fez questão de falar sozinha, não quis se misturar com outros caciques. Falava aí que ela poderia estar dando seu apoio pro Lula junto ao Renan Calheiros, mas não, tava lá sozinha. Aí foi o seguinte, ó, Simone Tebet anuncia apoio a Lula com críticas, mas reconheço nele compromisso com democracia. O que ela diz que não vê em Bolsonaro, né? Explica, ela teve que explicar porque tá apoiando o Lula. É um apoio que ele tem que explicar, porque ele apoia a democracia. Aí você deve perguntar para Simone Tebet o que é democracia. É aquele conceito subjetivo, tipo o feminismo dela, que é diferente do feminismo de outros grupos. Mas beleza. Aí veja só. Empresários que integram campanha de Simone Tebet apoiam um voto de candidata em Lula. É aquela matéria que você vê a manchete e fala, nossa, empresários, os empresários estão fechados com Lula. Aí você fica, não, pô, deve estar botando para descer. Aí você começa a ler. Antes de falar os nomes aqui, semana passada, acho que foi no final de semana, na verdade, comentamos sobre a matéria da Folha de São Paulo, que se vangloriava que um livro que foi proibido nos Estados Unidos, que tem aí uma certa história que acho que a maior parte das pessoas mais à direita, mais conservadoras, não querem que seus filhos, né, tenham acesso a esse tipo de conteúdo, mas tudo bem. Esse livro vai ser editado no Brasil? Aí a gente foi dar um bizu, né, e descobriu que tinha lá um grupo por trás, né, 451, etc, que lá meio que nos membros fundadores tinha uma turma do barulho, Armínio Fraga, Celso Laffer, umas pessoas da família Moreira Salles, umas pessoas da família Setúbal, né, tô falando aí Itaú Unibanco, etc. Tinha também a turma da Natura. Aí você vai ver quais são os empresários que estão apoiando a Simone Tebet e que agora vão apoiar o Lula. Aí começa, né? Com a economista Helena Landau. Se vocês pesquisarem sobre Helena Landau, liberalismo econômico e ideologia de gênero, vocês vão perceber que ela coloca como essa questão de você poder se definir, né? Você poder, não, eu sou isso, aquilo, como a base do liberalismo. Essa daí, né? Não existe, é o primeiro ponto, você poder aqui ser liberal para tudo mais, beleza. Aí é o que está apoiando a Simone Tebet. Inclusive foi coordenadora da área econômica do programa da Tebet. Aí vem Cândido Bracher, que também é dessa 451, fundador, né? Que tá aí do selo, não sei que lá, Comuna, blá blá blá, que vai editar o livro, que é o ex-presidente do Unibanco. Fael Barbosa, presidente da Natura. Pedro Passos, um dos fundadores da Natura. E também o Horácio Laffer Piva, que é sócio conselheiro da gigante de papel e celulose, a Klabin. Já trabalhei na Klabin já. Você vê, né? No final do dia, quem tá apoiando a Simone Tebet é a mesma turma lá do Armínio Fraga, é a mesma turma desse pessoal aí que frequenta a Faria Lula, né? Os Faria Lulas. Mas vamos continuar. Aí você vê, Simone Tebet, MDB. O Lula recebe o apoio da Simone e dessa turma de empresários que meio que já tá apoiando ele desde o primeiro turno. Ou vocês acham que esses empresários, eles estavam, sei lá, puxando votos para deputados da direita, elegendo grandes bancadas de deputados conservadores, senadores conservadores, governadores, obviamente que não. Enquanto isso, enquanto o Lula tem a Simone Tebet no MDB, Bolsonaro ontem recebeu apoio da bancada ruralista. Esse apoio, né, o anúncio do apoio da Frente Parlamentar Agropecuária, a FPA, ela foi feita pelo presidente. E o presidente é o deputado federal Sérgio Souza, do MDB. Então, o cara que está na frente do agro, do MDB também, fechado com o Bolsonaro, junto com toda a FPA. A FPA, olha só, o Lula pegou a Simone, uma pessoa. O Bolsonaro pegou a frente inteira do agro para apoiar ele. Qual você acha que tem mais capilaridade? A Simone sozinha, né? Ou a FPA? Aí veja só. Aliados de Simone Tebet, prefeito de São Paulo, maior cidade do país, né, em termos de número de votantes, e para dentro do MDB, anunciou um apoio a Tarcísio no segundo turno. Se Tarcísio cresce, eu acho que Bolsonaro também cresce. O Lula tem a Simone. Bolsonaro aí tem,
né? Esse rebote aí do Tarcísio, junto, frente do agro. União Brasil de São Paulo apoia Tarcísio e Bolsonaro no segundo turno. O Lula tem a Simone Tebet. O Bolsonaro tem a frente do agro, governadores, São Paulo, tem União Brasil também, aí tem o Novo, tem o Rodrigo Garcia. O Ibanez, a gente já tinha comentado ontem, que ele deveria, né, prestar apoio a Bolsonaro, e estava lá ontem, ele junto com a vice, a Celina Leão. Não, estamos fechados aqui, apoio incondicional pro presidente. Vamos que vamos. Do MDB. E o Lula tem Simone Tebet. Ele também tem o Helder Barbalho, mas beleza. Aí, mais uma vez, o Ratinho Júnior, que já tinha falado sobre Bolsonaro na TV, mostramos no vídeo de ontem. No final da noite de ontem, às 8h17, ele fez um tweet. Hoje foi dia de reafirmar meu apoio ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Foi em parceria com o governo federal que conseguimos tirar muitas obras históricas do papel. Ontem também, Bolsonaro conseguiu o apoio do Ronaldo Caiado, que está aí no União Brasil. Sobre o União Brasil, vocês estão vendo aí que o diretor de São Paulo já apoiou. Eu poderia falar, não com base no chutômetro, que Bolsonaro ele pode ter um apoio, ainda que algumas localidades o representante maior não decrete abertamente eu estou apoiando Bolsonaro. A máquina, né, os cabos eleitorais, as pessoas que eles têm aí nos estados, nas cidades, podem estar apoiando Bolsonaro na maior parte do país. Eu creio que a tendência, principalmente nos maiores colégios eleitorais, São Paulo já está confirmado, está público, que a União Brasil vai estar apoiando Bolsonaro. Inclusive aí quarto maior colégio eleitoral do país, a Bahia, eu acho que tem uma tendência de receber um apoio. Eu acho que tem. Bora ver. Bolsonaro também recebeu apoio de diversos senadores. Estima-se que Bolsonaro conseguiu o apoio de 50 senadores, contando os que acabaram de ser eleitos, os novos senadores. Roberto Rocha, inclusive é senador pelo Maranhão, diz, na presença do presidente Jair Bolsonaro e senadores da base aliada, reforcei o meu apoio incondicional à reeleição do presidente. Não existe plano B, nem Brasil B. Queremos o Brasil melhor para nossos filhos e netos. E o Lula? O Lula tem o apoio da Simone Tebet e do Helder Barbalho. Vamos continuar. Em São Paulo, Tarcísio... Assim, se as pesquisas a nível presidencial já foram uma piada, as pesquisas presidenciais a nível estadual foi pior ainda. Porque aí você pega São Paulo, o Tarcísio estava em segundo. E o Haddad com ampla margem na frente do Tarcísio. Na hora do resultado final, Tarcísio com 42, Haddad com 35. Quase 7 pontos. É muito. Mas é muito. Aí beleza. São Paulo, o terceiro colocado, ficou com uma boa margem de votos. 18,4%, né? 4 milhões, quase 4 milhões e 300 mil votos. Que é o Rodrigo Garcia. Em quarto lugar, foi o Vinícius Poit. Rodrigo Garcia, que a gente tinha comentado no vídeo ontem, também declarou apoio a Bolsonaro, ao Tarcísio, apoio incondicional. Você olha o Tarcísio, tá faltando um cabelinho de sapo para ser eleito. Tem o apoio do terceiro. E a tendência dos votos do Rodrigo Garcia é a maior parte deles migrarem para o Tarcísio. Assim, ainda que ele se mantivesse neutro. Imagina agora que ele está apoiando. O quarto colocado é o Vinícius Poit, com quase 400 mil votos. O Poit também declarou ontem apoio ao Tarcísio. No segundo turno, votarei Tarcísio, que tem o melhor plano e assumiu compromissos com nossas propostas para São Paulo. Além disso, sou totalmente contra o PT, responsável pelo maior escândalo de corrupção do Brasil e defensor de uma ideologia completamente diferente da minha. Então entramos aí no segundo turno, pelo menos a nível de São Paulo, que pro Tarcísio perder, rapaz, o Tarcísio tem que fazer alguma coisa assim mirabolante. Mas mirabolante. Algo assim, você fala, cara, o que o Tarcísio tá fazendo? Assim, eu não consigo pensar no que o Tarcísio conseguiria fazer para ele perder segundo turno. É só, óbvio, não pode também ficar em salto alto, etc. É continuar fazendo a campanha, porque não é só ele, também temos que trazer votos para o Jair
e conscientizar as pessoas, mais do que nunca, da importância da gente ter um Brasil unido. Um Brasil unido. O Vinícius Poit, ele não só está apoiando o Tarcísio, como também é mais uma pessoa do Novo, né? O Novo teve a bancada reduzida pela metade. O Vinícius Poit é um dos deputados do Novo desse mandato, né? Que vai terminar agora em final de dezembro. Ele diz, ó, temos duas opções. Discordo de muita coisa do atual governo, mas discordo ainda mais do PT. Votarei em Bolsonaro e continuarei o mandato de deputado, dando exemplo de transparência, cortando privilégio, mantendo a fiscalização executiva e lutando para aprovar projetos. Aí ele fala assim, por fim, porque ele continua. Mas declara, também estou fechado com Bolsonaro. Ele, o Zema, o Marcel Van Hatten, o Paulo Ganimi, várias pessoas de novo também declarando apoio a Bolsonaro. E o Lula tem o apoio da Simone Tebet. Mas beleza. Aí sai a matéria na Veja. Força de Bolsonaro dá choque de realidade na campanha de Lula. A Sarita diz, ó, eles ficaram em choque, mas já iniciaram novas estratégias. Agora, vamos parar de nos chamar de fascistas. Vão oferecer bolo e dialogar conosco para tentar virar voto. Nós também não temos tempo a perder. Não gaste energia com bobagem. Consiga pelo menos mais um voto para o Jair. Consiga votos para o Jair. A gente vai falar sobre isso hoje. Aí, olha como essa manchete é engraçada. O troco que Lula pretende dar em Bolsonaro. O troco. Petista convoca encontro para anunciar apoios e demonstração de força. Gente, o troco é quando você apanha e você tenta revidar. Sabe, assim, não é assim, Lula vai mostrar sua força para o Brasil. Não, ele tenta então dar um troco em Bolsonaro. Ele diz, cara, o que eu vou fazer? O que é que a gente vai fazer aqui? Não, a gente tem a Simone Tebet. O Lula tem a Simone Tebet. O troco. Já tá se falando, dá um troco, porque tem que correr. O Alexandre Borges, que a gente comentou no vídeo ontem, aquela análise pífia que ele faz, né, sobre as pesquisas. Foi ontem, foi anteontem. Acho que foi na segunda-feira que ele fala que não, se a pesquisa errou, Bolsonaro errou muito mais. Porque Bolsonaro falou que ele venceria com 60% dos votos. O Alexandre Borges, esse cara que odeia Bolsonaro, trabalha contra, ele fez análise na CNN. Ele fala o seguinte: já dá pra traçar quem tá indo mais rápido, quem tá mais ligeiro ou muita calma nessa hora? Bolsonaro, com certeza. Ele começou com muito mais sangue no olho, muito mais faca no dente. Ele ficou 6 milhões de votos atrás de Lula, o que é uma diferença relativamente pequena, dá para tirar. É uma eleição que foi zerada e nesse mês tudo pode acontecer. Não é uma eleição com favorito, mas o jogo está zerado. E tudo pode acontecer. Bolsonaro já conseguiu o que é mérito dele, uma coisa muito expressiva, que foi o apoio dos governadores eleitos aí de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, num momento onde cada ponto, cada milhão de votos para cá ou para lá pode fazer toda a diferença. Então, ele percorrer Minas Gerais com Zema é importante, ele percorrer São Paulo com Rodrigo Garcia, que falou que apoia incondicionalmente. Então, nos 3 maiores colégios eleitorais, são apoios muito significativos. Agora, como eles estão muito próximos e numa disputa muito acirrada, qualquer ajuda, principalmente nesse conjunto que representa algo como 40% de todos os votos do Brasil, evidentemente ajuda e faz a diferença. Lula tem que parar de achar que a impressão que ele passa, que a presidência vai cair no colo dele por gravidade. Não vai. Vai ter que trabalhar, vai ter que suar muito para ganhar essa eleição. A gente já dizia isso todo dia aqui. A gente sempre falou que não era uma eleição fácil, que era uma eleição muito disputada e que o PT estava de salto alto e estava tocando a bola para o lado, jogando parado, e o resultado foi esse aí, 57-51. E é bom que Lula acorde. Se ele quiser realmente ganhar essa eleição, se continuar de salto alto, indo nesse passo de cágado, tocando a bola pro lado, ele pode ter uma surpresa muito desagradável no dia 30. Ele vai ter uma surpresa desagradável. Vai ter. Ontem eu vi um comentário, pessoal, algumas pessoas falando que, pô, será que a imprensa não tá falando isso daí pra motivar demais os apoiadores de Bolsonaro? E aí a gente ficar menos aguerrido, né? Perder energia. Assim, independente do que a empresa está fazendo, o que eu peço a vocês, né? É trazer a maior quantidade possível de votos. Porque, gente, eu tô falando para vocês. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vocês vão olhar para trás. Vocês vão olhar para trás. Aí você vai falar, caraca, bicho. Aí você vai lembrar da história do Brasil, né? A gente vai ver assim, muita coisa aconteceu. De 64 para cá, como a esquerda subiu,
como a esquerda caiu, algumas coisas vão ficar mais claro, algumas movimentações, entender melhor o que representou 2013, a chegada de Bolsonaro. A gente vai olhar assim, daqui a 10, 20 anos e falar, cara, o que aconteceu naquela época? Em todos os âmbitos, legislativo, executivo, no judiciário. E aí quando chegar na eleição de 2022, vocês vão lembrar, você vai ter a história para contar assim, cara, na época no primeiro turno, Lula ficou na frente. A gente tava, sei lá, 5% atrás. Bicho, você precisa lembrar, você precisa ver o que foi na época o movimento para trazer votos para o Jair. Cara, era todo mundo, era rede social, era tudo mais. E naquele momento a gente conseguiu basicamente unir todo o país em torno de uma causa. Tirando os petistas, estava todo mundo agrupado em um grupo, grande grupo, pró do Brasil, pró-Brasil, pró-Brasil. Um Brasil melhor. A gente discutia como melhorar isso aqui, como melhorar aquilo outro, e aí você vai poder contar as coisas que aconteceram, as obras que avançaram, que vai ser inegável. Obra e governo Bolsonaro, nem vou falar, né? Nem vou começar. O Lula, bom, agora tem mais uma, né? Além da Simone Tebet, ontem o Lula ganhou o apoio do FHC. Agora sim, eu não sei o que é que tem de novo, porque o FHC já estava apoiando o Lula no primeiro turno. É porque no primeiro turno ele fez um apoio discreto. No primeiro turno, o FHC apoiou a democracia. Ele ficou com vergonha de falar que ele apoia o Lula. Mas enfim, a única coisa que mudou, ele diz, ó, neste segundo turno, voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social, voto em Luiz Inácio Lula da Silva. E o interessante é que o FHC, ele coloca fotos dele e do Lula juntos, acho que na década de 70 ali, né? Década de 60, deve ser década de 70. E depois ele e o Lula ali nos vídeos de 2000 quebrado. Ou seja, o que todo mundo sempre fala, que é um grande teatro das tesouras, que eles nunca foram inimigos nem nada, pelo contrário, eram best friends, é a mais pura verdade. Mais pura verdade. E assim, cara, a própria impressão, eu agora fiquei na dúvida quem foi que comentou, não sei se foi saiu no Metrópolis, ou foi na Folha de São... Não foi na Folha de São Paulo, não. Acho que foi no Bastidor, ou foi na Metrópolis, falando que assim, não, beleza, o FHC apoiou o Lula, a gente só não sabe até que ponto isso daí pode reverter algum voto. Porque, sabe, ele já tá apoiando. Ele já tava apoiando pelo todo. Aí depois colocou, achou pouco, ele postou de novo, ó. A luta contra a ditadura contou com a coragem de muitos brasileiros. Pessoal, você olha pra essa imagem. Isso aqui parece que tá lutando contra a ditadura. Olha o tamanho do Lula, pai. Tem um rapaz aqui, ó. O cara tá aqui, ó. Cadê meu mouse? Cadê? Porque não tá funcionando isso aqui. Cadê meu mouse? Aqui, ó. Vai. Olha esse rapaz aqui, ó. Camisa. Peito aberto, né? Os botões abertos, peito cabeludo. Ó, rapaz aqui, ó, dando risada. Todo mundo de boa. Que ditadura é essa, né? Uma repressão. Distribuindo aí panfleto na rua. Uma boa. Nossa, que ditadura. Meu Deus. E obviamente o pessoal não perdoou, né? A turma relembrou essa capa da Isto É, do FHC, falando: a ética do PT é roubar. FHC no ataque. Ex-presidente dá tom de como a oposição entrará na disputa eleitoral. Mas em nome da democracia. Em nome da democracia. Aí veja só. Pércio Arida declara voto em Lula. Essa eu realmente não entendi, porque o Pércio Arida, ele já tinha declarado voto no Lula. Qual a novidade que tem aqui? Ele já tinha declarado voto no Lula. Não tem novidade nenhuma. Zero novidade. Qual a novidade disso aqui? Ou seja, o Lula tá ganhando os apoios que ele já tinha. O único novo é da Simone Tebet. E aí que a gente começou a falar do Pércio Arida, um cara aí da área econômica, mercado financeiro. Isso aí tem a ver, assim, puxando o programa de governo do Lula, que ninguém sabe o que é, né? Estão falando inclusive do cheque em branco. O Lula quer um cheque em branco, porque o Lula não quer avisar para a população, né? O Lula não quer ser transparente. E aí, puxando isso daí, a Transparência Internacional, aquela ONG que é financiada pela Open, assim, uma das pessoas que financiam a Open Society Foundation, né? A ONG Lava Jatista, né? Um braço do lavajatismo, repudia apoio de Moro e Dallagnol a Bolsonaro.
A entidade afirma que associar a luta contra a corrupção ao apoio a Bolsonaro é prestar desserviço à causa. Aí o Renato fala, peraí, a ONG, né, a ONG Woke, patrocinada pelo Soros, vai apoiar o Lula? Nunca foi pelo combate à corrupção, e sim pela captura do Estado. Sobre esse apoio aí do Moro para Bolsonaro, eu acho assim que a mudança, né, a virada de chave já teve. Eu não acho que Bolsonaro bater uma foto junto com o Moro vai ajudar em nada. Não acho que o Bolsonaro bater uma foto junto com o Deltan. Eles já fizeram campanha aí durante o primeiro turno, já falaram, o Lula não, e estão aí na rede social. Eu acho que dar palanque pro Moro nesse momento é literalmente dar palanque pro Moro, não pros eleitores do Moro. Os eleitores do Moro vão votar em Bolsonaro. Eles já devem ter votado, inclusive, no primeiro turno. Se não votaram no primeiro turno, votaram na Tebet, Ciro Gomes, eles vão votar em Bolsonaro. Espero, realmente, eu já vi até gente aí falando, o Moro agora deu uma mudada. O Moro deu uma mudada, isso, aquilo, outro. O pessoal não tem noção do problema que estão criando aí, né, a partir de 2023.